E a gente vai ver agora o chaveamento da Copa, como vai ficar. Estamos aí com a França se classificando após vencer por 2-0. Seleção do Marrocos. Marrocos. Nós temos aí Noruega e Inglaterra, que também ainda vão definir aí o próximo semifinalista. A Argentina e Suíça. E amanhã tem Espanha e Bélgica. E aí eu pergunto para os meus amigos de bancada e virtual, dá para segurar o Mbappé ou a gente já pode mandar polir a taça para os Monami? Meu caro Vanderlei. Olha, depois do que eu assisti hoje, eu acho que já pode mandar entregar a taça, porque eles jogam um bom futebol e jogam um futebol com muita segurança. No primeiro tempo, hoje, eles até que se pouparam, a gente percebeu que eles não correram muito, e no segundo tempo foi um verdadeiro amasso. Enquanto o Bruno Guimarães perdeu um pênalti e quase sentou no campo para chorar, o Mbappé perdeu um pênalti e continuou jogando normalmente, como se aquilo fosse um treino. A França passeia em campo e parece que joga quando quer. O Mbappé mandou o árbitro lá, depois de 1 minuto e meio de parada, tomar suco de caju, né? Um monte lá pro árbitro, né? Que atrapalhou a concentração dele. Mas atrapalhou mesmo. 1 minuto e meio de parada. Só desse vai e volta. Desconcentrou. 3 paradas do Mbappé para botar a bola, tira a bola. Isso aí, Monturio, pode atrapalhar o time da França? Aliás, a gente pode mandar polir a taça para entregar já para a França? Posso começar falando do Mbappé, já que foi o início da pauta? S'il vous plaît, monsieur. É interessante. Tentam criar uma imagem de um Mbappé vilão, apelidam ele de ditador, que na verdade o francês tem muito personalidade, Daito. Ele tem muito aquilo que a gente tem inveja hoje. Eu daria um braço para ter um Mbappé na minha seleção. E só tem 27 anos. Eu daria um braço para isso. O Mbappé, ele é o contrário do que a gente vê às vezes nos jogadores brasileiros, porque o brasileiro gosta de ser bonzinho, né? O brasileiro perde pra Noruega, aí fica todo mundo pagando pau pro Haaland, todo mundo achando fofo vir lá cumprimentar o Haaland. O Mbappé detonou os paraguaios, deixou o goleiro no vácuo. O Mbappé é mau? Pô, é meu malvado favorito. Sou fã. Queria o Mbappé na seleção brasileira, pena que a gente não pode ter. Você poliria a taça e entregaria, Francisco? Olha, respondendo a sua pergunta, a pergunta do primeiro tema, a gente está vendo aí nessa Copa uma máquina de futebol. A França tem o Mbappé como um monstro individual, né, que destrói realmente os adversários, e tem uma estrutura coletiva absurdamente sólida. A França, ela tem repertório para jogar com posse de bola, tem contra-ataques letais também, né? E além de tudo isso, tem um banco de reservas que mudaria o patamar de qualquer outra seleção no mundo. Isso é realmente algo que deixa os adversários de boca aberta e preocupados. Eu acho que essa França atual só perde a Copa se entrar de salto alto, com soberba. Porque senão pode entregar a taça. Aí eu acho muita empolgação de vocês, assim, ó. Eu compartilho do pensamento de vocês que a França é a grande favorita, que a França tem um grande time, mas essa empolgação de estar entregando taça antes da hora, gente, eu acho um pouquinho exagerada. Por exemplo, eu acho que a França contra a Espanha vai ser um jogo muito equilibrado. Palpite, posso estar redondamente errado com a prática. A Espanha é um time dominante, que não tem os valores individuais que a França tem, mas que tem um coletivo muito forte. É um time que tem muito a posse da bola e não abre mão disso. Eu acho que vai ser um jogo muito parelho. Tá muito cedo pra estar lustrando taça pra França, gente. Contra tá a Bélgica, cedo, meu amigo. Ninguém Ninguém nem sabe se a Espanha passa. Exatamente, ninguém sabia hoje. A França, a gente sabe que vai estar na final. Não, você que tá dizendo. Pelo futebol que tem, pelo banco que tem, como é que é o nome lá? A vovó Vidente, como é que é lá? É a vovó Vidente. É a vovó Vidente. É a vovó Vidente aqui agora. Vanderlei concorda comigo. A França tá na final. Nenhum de vocês dois tem bola de cristal, gente. Essa bola que tá aqui no meio, ó, é uma bola de futebol, na bola de cristal. Bora lá, Vanderlei. Nós não temos bola de cristal, mas assim, mandar entregar taça não, mas não tem como eles perderem. É só numa coisa muito difícil. E digo mais,
França e Espanha na semifinal será a decisão antecipada da Copa, porque Los Hermanos já estão no lucro de tanto que carregaram eles das costas. Os hermanos estão sendo jogados para frente. Vai chegar uma hora que não vai dar mais para fazer o que estão fazendo para a Argentina. Mas não subestime os argentinos não, viu? Os argentinos, eles se arrastam. Chegando numa decisão, eles crescem muito. Eu não subestimo nunca a Argentina, nunca. França e Espanha têm muita maturidade. A França, além de jogar bola, está demonstrando uma maturidade muito grande. Você mesmo, Montorio, acabou de falar do Mbappé. Sim. O Mbappé não sente provocação, não sente nada. Ele vai lá, faz o gol e dá risada. Depois fez o gol e acabou. Então, é o que a Espanha vai ter que ter com o Yamal, né? Para a Espanha ter realmente uma chance contra a França... Não, para a Espanha ter realmente uma chance contra a França, ela precisa que o grande craque dela também jogue. Não jogou até agora na Copa. Tá voltando de contusão, Você sabe o que é pior de tudo isso? É que a gente pode estar assistindo aí, nas próximas Copas, o replay do que a gente está vendo nesta Copa, a França dominante. A França, ela se adaptou à realidade do futebol mundial, que o futebol mundial exige hoje, mais rápido, antecipadamente, mais do que todo mundo, né? Hoje o futebol pede o quê? Físico, né? A questão física muito forte e pede também talento, qualidade técnica. Isso a França tem de sobra em todas as posições, porque o trabalho que se faz lá na França hoje não é sorte, gente. Isso é sistema, isso é trabalho do dia a dia. E isso entendeu? Faz Percepção muito sentido, de dirigente. Assim. E a gente tá vendo a França que está se repetindo a cada Copa. Vai, com toda certeza, e aqui não tem futurologia, não vim do futuro, mas eu não tenho dúvida de que a França vai estar na sua terceira final de Copa do Mundo seguida. Eita, o Francisco vai me render outro corte, igual o de hoje que eu botei. Ainda tem um detalhe, pegando carona do que você está dizendo sobre essa preparação da França a longo prazo, mesmo com a saída do técnico francês, o Didier Deschamps, última Copa dele, a provável contratação da seleção seja Zidane, Zinedine Zidane. Conhece pouco de futebol também. Conhece muito pouco, passou um período sabático, mas é um cara que ganhou tudo. Fez um grande trabalho no Real Madrid também, é um então, cara assim, que sabe muita coisa. A probabilidade desse trabalho da França se perpetuar por mais algumas Copas, ela é muito grande. Ela é muito grande. Você tem uma seleção... Todos esses jogadores que estão na seleção francesa, nenhum deles tem mais de 30 anos. Então, todos eles poderão estar na Copa do Mundo daqui a 4 anos. Fora os que não vão surgir, né? Eu acho que, se duvidar, dependendo do talento, até mais 2 Copas, né? Até 2034. Isso é fato. É uma escola muito O perfil muito do jogador francês hoje é explosão física, mais técnica rebuscada, técnica refinada. E eles estão formando jogadores em todas as posições com essas características. É impressionante como você vê do goleiro ao ponto esquerda, como se dizia antigamente, jogadores com esse perfil. E isso, como o Vanderlei bem lembrou, a gente está vendo aí a faixa etária dos jogadores. É mais uma Copa, para a próxima Copa, para outra Copa, vai ser difícil. A gente vai ter que correr atrás disso aí. O mundo, a França se adaptou primeiro a esse detalhe e o mundo vai ter que correr atrás. É claro que o coletivo funciona, Sim. O futebol também depende muitas vezes de individualidades, é o que está restando inclusive para algumas seleções como a nossa, né? Mas o que a gente está vendo, está assistindo é algo assombroso. Eu estava até conversando com o Francisco já antes de começar o programa, eu não acho, sinceramente, que o modelo de jogo francês é algo absurdo. Não acho que, taticamente, ela está fazendo nada demais. Eu, por exemplo, tenho outros modelos, como o da Espanha, que me chamam mais atenção. Só que a geração francesa é muito boa e, como o Francinito falou, fisicamente eles estão investindo muito em jogadores com essa capacidade. Essa capacidade de entregar tecnicamente e fisicamente. E a França ainda se beneficia. Isso não joga. E a França, nos últimos 20, 30 anos, tem se beneficiado muito de uma coisa que outras seleções se beneficiam também, que é do jogo, que é de aproveitar o fato de ser um país colonizador. Tem muitos jogadores franceses que não são franceses de nascença, que são africanos ou que são descendentes de africanos. E essa mistura favorece muito a formação de grandes craques.
Marrocos é um ótimo exemplo que está fazendo esse caminho inverso agora e está colhendo frutos também. Está apostando na mesma ideia. Não acho que um país como o Brasil poderia se beneficiar disso, mas muitos países vão poder se beneficiar. O resto das seleções é que lutem, viu? Para acompanhar a França daqui para frente. Au E a revoir, França está monsieur. realmente numa condição espetacular enquanto seleção. Eu já vi esse filme. Sabe quando foi que eu vi esse filme? 2014, quando a Alemanha meteu 7-1 no Brasil. Todos os jornais na época começaram a fazer reportagens sobre como era a filosofia implantada pela Alemanha nos últimos anos. De lá pra cá, a Alemanha não fez mais nada. A Alemanha... Não, eu não tô dizendo que vai acontecer com a França. Só me veio essa recordação. A França tá nessa Só me veio essa... Não, Vanderlei. Eu tô falando de cultura esportiva. Eu lembro na época, você lembra também? Você lembra da época do noticiário? As reportagens falando todo o trabalho que a Alemanha tinha feito de bastidores, tudo que ela tinha mudado na sua filosofia. Marcos, mas ela fez mesmo, Parecia só que não foi pra frente. Parecia que a Alemanha estava implantando naquele momento uma hegemonia que não se confirmou. Não se confirmou, mas a França vai para 3 Copas aí, jogando 3 finais. Só tô falando que às vezes essas previsões da gente não se confirmam. Mas é que nem não se confirmam. Mas às vezes se confirmam Uma também. palavra, Vanderlei. Por isso que o futebol Na é bom. escola, na minha época de colégio, a gente fazia assim, ficava esperando o cara... Vai lá, Vanderlei. Monturil, em 2006, a Alemanha perdeu a Copa em casa. E aí, quando aconteceu tudo aquilo, eles o que fizeram? Fizeram uma reformulação, montaram um outro esquema e colheram os frutos de 2014. O que aconteceu foi que eles não conseguiram manter. Agora, a França já está colhendo o fruto desde a última Copa. A França foi vice-campeã mundial numa final atípica contra a Argentina. E se aquele jogador tivesse feito gol no último lance, estaríamos hoje preocupados com o bicampeonato francês. Então, a Alemanha fez e não conseguiu manter, mas teve um resultado sim. Bom, deixa eu dar um recadinho aqui, galera.